Estamos aqui no programa Fora de Classe, um programa de entrevista universitária. Estamos aqui com a professora Sandra, do UniCeub. Oi? Oi, Tudo bem? tudo jóia. Me diz qual é o seu nome e a sua idade. Então, eu sou Sandra Araújo de Lima da Silva, tenho 46 anos. É formada em que área? Sou formada em letras pelo UniCeub. Sim. Eu fiz mestrado na Universidade de Brasília em Teoria da Literatura e fiz doutorado em Literaturas de Língua Portuguesa na PUC Minas. Um currículo bem extenso, então. Um pouquinho. Fiz toda a formação. A formação né? toda. Por que você escolheu essa profissão? Então, eu sempre fui muito apaixonada pela literatura. Descobri essa paixão ainda adolescente, gostava muito de poesia, gostava muito de ler. E a forma de ficar mais próxima dos livros era fazendo o curso de letras. De certa forma, eu já me imaginava sendo professora dessa área, porque eu gostava muito da disciplina de língua portuguesa, então resolvi fazer letras. Sim. Na época do seu vestibular, como que você comemorou a aprovação? Você ficou sabendo? Eu fiquei sabendo naquela época, né, nos anos início dos anos 90, a gente não tinha essa facilidade que hoje a gente fica sabendo pela internet, né, no site lá da instituição que você foi aprovado. Mas na minha época a gente fazia o vestibular no final de semana, esperava até o meio da semana para a lista sair presencialmente no CEUB. Ou então a gente ia até uma banca de jornal e comprar o Correio Brasiliense, o jornal de circulação, né, na época, em que saía a lista dos aprovados. Então eu esperei até mais ou menos, acho que era na quarta-feira que saiu o resultado do vestibular. Então quando eu fiquei sabendo, aí comemorei ali com a minha família, foi um momento de muita alegria na minha família. Eu sou de uma família muito simples, né, pessoas pobres, que eu fui a primeira pessoa a fazer universidade na minha família. Então, eu nem imaginava uma menina que vinha de escola pública, né, uma formação assim um tanto difícil, e de repente eu fui fazer o vestibular até para conhecer como era a prova e já passei. Então foi muita alegria na família, assim, um orgulho, né, todo mundo comemorando. E com os amigos, você saiu pra balada, pra beber? Não, me lembro assim que não saí na época ainda para beber, porque todos estavam... naquela época também fazendo vestibular, então em instituições diferentes, então uns estavam ali fazendo para a UNB, outros para outra universidade, né? Então a gente estava meio aquela turminha do terceiro ano estava meio dispersa. Sim. Então a comemoração foi mais em família, assim, não teve uma balada. Tá. Na época de faculdade, você teve algum crush em algum professor? Professor, não, porque curiosamente a minha formação na graduação eu tive muitas professoras. Né? O universo das letras é muito... tem uma grande parcela de professoras, né? Um universo muito feminino, entre aspas. Né? Assim, não que seja um universo feminino, mas na minha época existiam muitas mulheres que buscavam essa área. Então, a maior parte eram professoras, né? Então não tive assim um crush, um professor, porque eu me apaixonei, né? Só colegas, né? Essa paquera entre os colegas. Né? Sim. E como que foi a relação com esse colega que você teve crush? Então, tive uma paixãozinha ali, uma paquera. Logo no início também, ele era de primeiro semestre, era um aluno de jornalismo. E era muito engraçado, porque era também uma pessoa que gostava muito de literatura. Então, nossa aproximação foi muito por isso. Porque ele gostava de poesia, gostava de música popular brasileira, né? E falava que queria ser um jornalista da área de cultura. Então isso nos aproximou, né? O destino. As preferências, né? Na época dos trabalhos, naquela época de TCC, de trabalho de faculdade, qual foi o pior trabalho que você fez? Olha, o pior trabalho que eu fiz foi numa disciplina, quando eu estava no segundo semestre, era uma disciplina de teoria da literatura. E o propósito dela era a análise crítica dos textos. E eu fiz uma análise, era para uma menção, uma das menções do semestre, eu fiz a análise de um conto do Guimarães Rosa, um conto muito difícil e que eu não tinha ainda o amadurecimento para fazer aquela análise crítica. Então foi um trabalho, uma nota muito baixa, eu tirei MM, e eu me lembro assim que eu voltei para casa muito arrasada, porque eu tinha ficado muitas horas debruçada naquele conto para fazer a análise.
E minha análise foi muito ruim, foi assim, ela foi imatura, sabe? E eu me lembro da professora, ela fez acho que uma classificação das menções, então ela foi entregando assim os SS, MS, e eu fui ficando para o final. Então eu me lembro até hoje desse trabalho muito ruim, sabe? Ah, sim. Deu um pouco de vergonha, assim. Já é muito difícil Guimarães Rosa, né? Era um autor difícil para aluno de letras, mas ainda no segundo semestre ele está muito imaturo, né? Leituras que eu ainda não tinha, né? Tanto é que hoje ele se tornou o meu autor preferido. Ah, sim. Agora, Né? a gente sabe que você faz poesias, você tem um livro, e através desse trabalho do Guimarães Rosa na faculdade, você teve alguma inspiração? Você se inspira nele atualmente? Ah, sim, com certeza. Eu acho que os momentos em que a gente passa por grandes desafios, né? Esse foi um grande desafio, quer dizer, eu me deparar com aquela nota baixa, né? Aquela análise que a professora achou muito imatura ainda, talvez superficial. Isso me fez olhar para esse autor de uma forma mais profunda, né? Buscar saber mais sobre esse autor. E, de uma certa forma, foi o contato com o Guimarães Rosa que me ajudou com a poesia, né? Apesar dele ser um autor que escreve prosa, né? Mas a prosa dele é poética. Então, aquela linguagem, o trabalho que ele tem com a linguagem foi que me ensinou, eu acho que foi com ele que eu aprendi esse trabalho que eu tenho com a poesia, que eu acabei desenvolvendo na minha carreira, né, como escritora. E da faculdade ali, que o que você aprendeu, você conviver com professores, com diversos alunos, o que você leva hoje para a sala de aula? Então, eu acho que o fato de estar em sala de aula parece que é sempre um rememorar dessa época de faculdade. Eu acho, inclusive, que eu me mantenho muito alegre por conta disso. Eu acho que a minha atuação em sala de aula me faz relembrar esses tempos de faculdade. Então, quando eu vejo vocês em sala de aula, né, ali os alunos fazendo os trabalhos, eu acho que eu lembro muito dessa época e isso me traz assim uma energia jovial, eu acho. Eu me sinto bem na sala de aula, eu me sinto alegre, eu me sinto atualizada conversando com vocês. Eu acho que os alunos me mantêm de alguma forma atualizada dos assuntos, por dentro das coisas. Então, assim, é um ambiente que me traz boas memórias, o ambiente da sala de aula, né, o ambiente universitário de uma forma geral. Eu gosto muito, assim, de estar na sala de aula, gosto de estar no ambiente do CEUB, porque me faz lembrar também quando eu estudei. Já tive turmas lá na Asa Norte, por exemplo, que foram nas salas que eu estudei, no bloco que eu estudei, sabe? Então, assim, engraçado. No semestre retrasado, eu tive uma turma de língua portuguesa no curso de Ciências Contábeis, lá na Asa Norte. Uma turma que ficava no bloco 1, exatamente na sala onde eu fiz a minha prova do vestibular. E eu comentei com eles no dia que eu entrei, no primeiro dia em sala de aula, eu falei, gente, essa sala é muito especial para mim, porque eu fiz meu vestibular nessa sala. Então eu lembro exatamente os locais onde eu vivi no CEUB, a minha época de graduação, né? Então, estar aqui com vocês me faz rememorar tudo isso. Então, Você muito bom. lida com gerações diferentes. Gerações diferentes, por O tempo exemplo, inteiro. quando eu já dei aula nos cursos da noite, já é um público mais maduro, gente que às vezes já fez uma graduação, está fazendo a segunda. O pessoal que estuda de manhã, em geral, mais jovem, né? Um público muito jovem. Então, lido com diferentes gerações. públicos, Muitos alunos saem da sala de aula para poder ficar passeando por aí, vai no shopping que tem aqui perto. Você faltava muita aula? Então, vou contar um segredo. Faltava, como todo estudante, né? Então, assim, tinha às vezes aquela sexta-feira que a gente saía mais cedo, ia ali tomar um chopinho, naquele CEUB da Asa Norte, naquela rua cheia de bares, né? Inclusive tinha uma gíria na época, porque o CEUB não era tão grande quanto é hoje, quanto é aquele campus lá da Asa Norte, né? Então tinha uma gíria entre os colegas daquela época, né? Quando a gente ia matar a aula para ir para o barzinho, a gente dizia que que a nossa aula naquele dia seria no bloco 8, porque só existia até o bloco 7. Para vocês verem como eu sou antiga de CEUB, né? Então a gente dizia assim, hoje a aula é lá no bloco 8, porque significava que a gente ia para o barzinho ali numa daquelas quadras, né? Então tinha essa coisa assim de faltar aula, tinha essa coisa de às vezes faltar uma aula para resolver uma questão de outro trabalho. Sempre. Isso é coisa Até hoje, tá né? Dos estudantes, isso. A gente
como você falou, muitas pessoas fazem diferentes graduações. Você se vê em outra profissão, a não ser de professora? Não consigo me ver em outra profissão. Eu acho que realmente eu tive essa sorte na minha vida, assim, de não sei, as coisas foram acontecendo. Eu fui fazer letras porque eu tinha a paixão pela literatura. Imediatamente naquele curso eu já me via dando aula. Tanto é que eu me formei e nunca parei de dar aula. Eu sempre fui professora mesmo. Eu nunca tive outro emprego depois que eu me formei que não fosse relacionado com a sala de aula. A sala de aula me dá muito prazer. Eu me sinto realizada em sala de aula. Porque às vezes as pessoas seguem a carreira acadêmica e deixam a sala de aula um pouquinho de lado, né? Vão ali trabalhar só com pesquisa e tal. Eu fiz minha pesquisa de doutorado, eu tenho alguns projetos agora de pesquisa, mas a sala de aula é para mim um espaço fundamental. Um espaço assim onde eu me sinto realmente realizada. Acho que eu tenho essa sorte. Nunca teve aquela dúvida no meio do curso, tipo, gente, será que é isso mesmo que eu tô certa? Ou preciso mudar de curso? Eu acho que eu não tive essa dúvida por conta dessa paixão pela literatura. Então eu sabia, olha, meu lugar é com os livros. É com esse ambiente aqui da poesia, da literatura, do conto, do romance, lidar com as crônicas, né? Eu realmente tinha essa certeza de que eu ia seguir por essa área e que eu trabalharia com alguma coisa dentro dessa área aí, relacionada a linguagens. Tanto é que trabalho no curso da comunicação, né, nos cursos da comunicação, com as disciplinas que estão relacionadas à linguagem. Né? Não me aventuro a dar uma outra disciplina. Né? Sempre as que têm relação com a minha formação. Entendi. Levando em consideração que hoje em dia a gente faz muita coisa, tem gente que faz curso, tem gente que vai trabalhar, faz estágio. Você entende quando que um aluno chega um dia estressado na aula, não está muito afim, ou não conseguiu entregar o trabalho naquele dia? Como que você lida com isso? Eu acho... Você já foi minha aluna, né? Você vai lembrar. Eu acho que eu tenho uma postura de muita compreensão com o aluno. Inclusive, eu acho que isso, de alguma forma, me aproxima muito dos alunos. Né? Eu tenho um contato muito próximo com os alunos, a relação, assim, de amizade. Porque, realmente, eu percebo que, mais do que na minha época, os estudantes hoje vivem um contexto de uma pressão muito maior, né? A pressão pelo mercado, trabalhar muito cedo, né? Fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Muitos cursos, grandes exigências, né? Uma sociedade que está altamente estressada, que vive, né, sob um estresse muito grande. Então, assim, eu tenho essa flexibilidade. É claro que há prazos, e isso também faz parte do meu trabalho, né? Ensinar, formar como que vocês vão lidar com prazos, quando realmente aquele prazo é inadiável, tem que entregar naquela época, não é possível, né? Mas eu procuro sempre ouvir os alunos, o que foi que impediu de fazer aquele trabalho, qual foi o impedimento, qual foi o problema, o desafio que ele enfrentou, que ele não conseguiu entregar naquela data, né? Para ver se é possível reconsiderar a entrega, entende? E assim, para os futuros formandos, para quem já está terminando ou está começando a vida acadêmica, qual conselho que você dá? Então, a gente vive um momento na educação muito difícil, né, em que poucas pessoas têm se interessado por essa profissão. A gente tem visto aí nas instituições particulares de ensino uma baixa na procura por cursos de licenciatura, em que as pessoas vão se formar para serem professoras. Só que é um grande paradoxo, porque é justamente nesse momento em que o país atravessa uma das suas piores crises, é justamente nesse momento que nós mais precisamos de profissionais na educação, engajados, né? Profissionais conscientes do seu papel na sociedade. Então, precisamos muito desses profissionais. Então, meu conselho é, se alguém pensa em ser professor, né, e tem ali aquela duvidazinha, olha, este é o momento, o país precisa de você, né? Esse é o que eu diria para quem pensa em ser professor. Muito obrigada pela entrevista. Essa foi a entrevista com a professora Sandra, espero que vocês tenham gostado.